Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre o caminho da aceitação. Brevemente, retomei um pouco o conceito sobre vida plena, tendo a compreensão que a vida plena não se dá pela idealização de um estado livre de sofrimento ou dor. A vida plena acontece quando acolho inteiramente aquilo que sou, quando acolho inteiramente a vida tal como ela é, e a partir dessa condição de verdade, movimento as transformações necessárias para a minha vida. Eu diria que, de tudo que já conversamos na terapêutica da alma, duas questões são muito importantes para a compreensão da vida plena. A primeira é a espiritualidade, como o trabalho de transformação interior, ou, de uma outra maneira, a busca de harmonização entre o interior e o exterior, o autoconhecimento, que tanto pode nos ajudar a compreender a nós mesmos, como todo mundo à nossa volta. O segundo ponto é a religiosidade e não a religião. A religiosidade como um sentimento de união, gratidão e contentamento e profundo interesse pela vida como um todo. A religiosidade surge quando, segundo já disse algumas vezes nas palavras de Viktor Frankl, quando aceito a totalidade da vida, quando compreendo que a vida é constituída tanto de momentos brilhantes e maravilhosos e felizes, como de dor, sofrimento e horrores. Quando compreendo essa condição, não fujo dela a partir de idealizações, ou não fujo dela a partir de um sentimento de ignorar essa verdade, de mascarar essa verdade através de distorções da minha mente, ou de uma forma de viver que procura não dar atenção àquilo que não é necessariamente bom na vida como um todo. Então, me afasto da plenitude, me afasto da espiritualidade e me afasto, com toda certeza, do sentimento religioso, da verdadeira religiosidade. Dentro desse âmbito da plenitude da vida, o caminho da aceitação é um conceito fundamental, pois, quanto mais compreendemos o que é a aceitação real, mais somos capazes de nos tornar plenos. É possível praticar algum tipo de aceitação que seja bastante equivocado. Uma aceitação que, ao invés de levar em consideração a realidade e ser ativo e criativo diante dela, apenas nos torna passivos ou, muitas vezes, cínicos diante do que está acontecendo. A verdadeira aceitação é sempre um passo amoroso, tanto com relação às condições interiores, como em relação à realidade do mundo que nos toma. Para darmos continuidade à compreensão do caminho da aceitação, começo com um grande primeiro exercício cognitivo, que é compreendendo a não dualidade. Veja que muitos de vocês, acredito, muitas pessoas que estudaram comigo ao longo de anos, ainda têm o mesmo hábito de ler sobre um tema, de ler um livro uma única vez, de ver uma frase de efeito da sabedoria uma única vez e acreditar que, por já ter lido o livro, já ter lido o texto, já ter ouvido uma aula sobre o tema, já sabe sobre o assunto. O filósofo, o amigo da sabedoria, ele é filósofo justamente por se manter em constante contato com a sabedoria. Portanto, aqui há uma questão, um exercício prático de extrema importância, aquilo que chamo de contínua lembrança. Aprendi isso com um mestre de budista que me ensinou meditação alguns anos atrás. A contínua lembrança implica sempre em trazer aquilo que você está estudando ou um tema da sabedoria para a sua consciência.
olhá-lo novamente, analisá-lo, ler sobre ele, estudá-lo e, sobretudo, colocá-lo no âmbito prático da vida cotidiana. A contínua lembrança pode ser vista entre os budistas, é um conceito muito utilizado e fundamental no Raja Yoga de Patanjali, é um conceito muito presente nos estoicos, em Sócrates, Platão, nos padres do deserto, enfim. Todo aquele que considera o filósofo por definir uma vida prática e conceitual para si mesmo, definir uma vida fundamentada na transformação da mente e no bem viver, tem que ter como um dos fundamentos do seu viver espiritual, da sua prática cotidiana, o rememoramento daquilo que está estudando. Se você comprar um livro, não leia uma vez só. Investigue-o, leia mais de uma vez, escolha um capítulo, faça anotações, estude-o com cuidado, pois somente nesse processo de continuamente estar próximo da sabedoria é que em um determinado momento da sua jornada você poderá realizá-la. Vamos falar um pouco, portanto, da não-dualidade. E todo esse discurso que disse anteriormente quer dizer que você vai precisar olhar para esse tema muitas e muitas vezes. Se você assim não o fizer, dificilmente você compreenderá o que é a não-dualidade, o que é a dualidade e como constituímos uma vida de grandes conflitos por não sermos capazes de compreender esses dois conceitos, não-dualidade e dualidade. Quando falamos em não-dualidade, podemos estar nos referindo a muitas coisas. Uma definição possível de não-dualidade é compreender que não há separação entre você e suas experiências. Quando você sente medo ou raiva, não há separação entre você e esses sentimentos negativos. Eles não são algo que estão acontecendo com você. Eles são você experimentando a sua própria mente. Você acredita que existe você aqui e um objeto ali, separado pelo tempo e pelo espaço. Quando pensa assim, você desenvolve a ideia de que pode obter coisas através dos objetos, mas, na verdade, tudo que você obtém de um objeto depende da sua mente. Talvez a gente não pense isso de forma direta. Talvez você não tenha isso como um conceito claro, mas se observar a sua vida e a vida dos outros, verá que todos nós estamos tentando o tempo todo obter um alto grau de satisfação das condições exteriores, que são objetos para nós. Estamos o tempo todo tentando obter grande satisfação dos relacionamentos, do dinheiro, da saúde do corpo, de livros, de viagens, de passeios, do trabalho, dos estudos. Todas essas coisas são fundamentais para o nosso bem viver. Mas nós não podemos ser inteiramente felizes ou estarmos satisfeitos o tempo todo a partir delas. Esta é uma questão muito importante de se compreender na terapêutica da alma. A satisfação genuína, a satisfação real, só pode surgir em nós quando, independente das adversidades que se manifestam na nossa vida, a nossa mente consegue se manter tranquila e criativa. Esse era o ideal da maioria dos filósofos da antiguidade. Esse é o ideal que procuro, dentro das condições que nos tomam na vida moderna, apresentar para você. O que há de importante aqui de se compreender? Quando você está em relação com um objeto, tudo aquilo que aquele objeto lhe diz não tem referência direta com o objeto, mas com as condições da sua mente. Aqui começa a surgir a não-dualidade. Quando você acredita que existe você de um lado e o objeto do outro causando a você determinadas experiências, você está na condição dual.
Podemos perceber isso diretamente com os relacionamentos. Quando você está discutindo com alguém e se sente extremamente ressentido, raivoso, rancoroso com a discussão, com aquilo que o outro está lhe dizendo, na verdade, tudo que você está sentindo não tem referência direta com o que o outro está dizendo, mas em como a sua mente lida com cada coisa que é dita. Esse é um ponto importante, embora eu reconheça por experiência que é muito difícil. Mas a nossa questão não é se trabalhar com a não dualidade seja uma coisa fácil ou difícil, mas necessária. Você pode simplesmente dar as costas à espiritualidade, dar as costas ao autoconhecimento, dar as costas à religiosidade com a qual estou conversando. Você pode, se achar que todas essas coisas são difíceis, simplesmente se dedicar à vida diária, simplesmente se dedicar à vida mundana. Nada nos impede de fazer isso. Mas, quando temos uma consciência mais profunda sobre a constituição da vida, e quando percebemos que somente trabalhando as nossas condições interiores podemos realmente obter algum tipo de paz ou de felicidade genuína, então percebemos que não há outra coisa a se fazer, a não ser a espiritualidade, a religiosidade. Quando percebemos isso, já não se trata mais de dizer que a coisa é fácil ou difícil, mas do que é necessário ser feito. Meditar pode parecer uma coisa muito difícil, mas quando vemos que é extremamente necessário, já não medimos mais os esforços. Nós fazemos isso com condições exteriores. Às vezes nos envolvemos em trabalhos bastante difíceis, mas como necessitamos do resultado daquilo, não medimos esforços. Por que não fazer isso também com relação à nossa vida como um todo? Com relação àquilo que é a coisa mais importante na estrutura do processo das nossas vidas, a nossa mente. Pois tudo, como estamos vendo, tudo surge na dependência das condições da nossa mente. Nada existe fora de nós por si mesmo, mas sempre em conformidade com a nossa mente. Vamos recordar os 3 tipos de eu para compreendermos melhor a não dualidade. Existe o eu idealizado, o eu enquanto processo e o eu real. O eu idealizado é aquela autoimagem que projetamos de nós mesmos. Aquele eu que queremos que através do qual sejamos reconhecidos pelas outras pessoas. O eu enquanto processo é aquele que emerge das experiências. Digamos que você acorda de manhã depois de uma excelente noite de sono, se sente descansado, revigorado e muito disposto a enfrentar o seu dia. Você tem o hábito de, todas as manhãs quando acorda, tomar um banho quente. Mas, naquele dia, quando você acordou, o chuveiro estava queimado. Ou havia falta de energia elétrica na casa. Ou havia falta de água. E, por uma dessas razões, não é possível tomar o seu banho quente costumeiro, aquele banho que te revigora, que te relaxa e te prepara para o dia. Aquele eu que acordou na cama se sentindo extremamente satisfeito, provavelmente não vai ser igual àquele eu que está nu, olhando para o chuveiro que não tem água quente. Este eu é um processo que surge constantemente no nosso dia a dia em conformidade com as condições exteriores. Digamos que você siga seu caminho e tem um horário marcado para uma reunião importante no seu escritório. E quando você anda algumas quadras com seu carro ou se dirigindo para um ônibus, há uma obra na estrada, há um engarrafamento, há um acidente que te impede de chegar no horário em que você estava planejado chegar. O que acontece? Novamente, um outro eu emerge dentro do campo da sua consciência. Novamente, o eu enquanto processo. Um eu que surge em conformidade com aquilo que está sendo apresentado.
Mas você está no ônibus ou você está caminhando na rua, olhando para aquela dificuldade, olhando para aquela condição extrema que te impede de chegar no escritório ou no seu trabalho no tempo marcado. E uma pessoa que está próximo de você puxa uma conversa extremamente interessante e enriquecedora. Aquele eu que estava de imediato aborrecido começa a diminuir, a arrefecer o seu aborrecimento e surge um eu interessado na empatia provocada pela outra pessoa. O tempo todo o eu como processo toma conta da nossa mente. Isso é bastante normal, embora quando não temos noção, isso possa ser também bastante perigoso. A sua mente pode ser tomada por um eu extremo, por um eu extremado pela raiva, pelo ódio, pelo rancor. E como já me disse um mestre de meditação que tive no passado, basta 1 segundo de raiva intensa para que você modifique todo o processo de uma ou mais vidas. Depois temos o eu real, que isso é mais difícil de entendermos porque não estamos habituados a experimentá-lo. O eu real é aquela condição dentro de cada um de nós que é capaz de observar a vida que se desenrola sem julgar. Este eu real é mais percebido e até mesmo desenvolvido, se posso assim me expressar, nos exercícios de meditação. É quando, a partir de estados meditativos de tranquilidade, posso ver que há em mim uma consciência que observa e não julga. Uma consciência que observa e que acolhe. Uma consciência que observa, por exemplo, as minhas idealizações sobre mim mesmo. Uma consciência que observa, por exemplo, os muitos eus enquanto processo que emergem num curto período de meditação. Mas mesmo fora da meditação, quando já há prática suficiente ou amadurecimento em meditação o suficiente para isso, eu posso ver no meu dia a dia, caminhando pela rua, na conversa com os outros, eu posso ver esse eu enquanto processo emergir. A capacidade de observar isso, a consciência que observa o funcionamento e todos os conteúdos da nossa mente, sem se agarrar a nenhum deles, é isso que eu posso chamar aqui de eu real. Quando, em contato com um objeto, você sente algo, ou o seu eu enquanto processo, quando em contato com um objeto você sente algo, o seu eu enquanto processo emerge desses sentimentos. Ele surge conjuntamente com eles. É isso que está dizendo a não dualidade. Não existe você aqui, algo distante do espaço lá, causando em você determinados sentimentos. O eu que surge, os sentimentos e este algo que está diante de você são uma única coisa. Eles surgem no mesmo processo de interdependência e causalidade movimentadora. Eles surgem uns dos outros e não podem ser percebidos em separado. Quando você tenta separar o eu que emerge da experiência, daquilo que está sendo experimentado, daquilo que provoca a experiência, você perde a condição de trabalhar com a origem do problema, que é a condição da sua própria mente. Você pode pensar, eu não quero sentir essa raiva ou eu não quero sentir este medo, mas, como estamos identificados com o eu enquanto processo, não conseguimos nos dissociar desses sentimentos. Você só pode se dissociar disso quando, numa instância mais profunda, você se tornar o observador. E quando há o observador, você pode dizer, então há aqui uma condição dual, porque é o eu observador e a coisa que está acontecendo. A dualidade não surge daí.
A dualidade surge do julgamento sobre o que acontece. A dualidade surge da visão que eu tenho sobre o que acontece. O eu real, por não julgar, não dualiza o que está acontecendo, não colorifica o que está acontecendo segundo o seu apego, sua aversão ou sua indiferença ou ignorância com relação ao objeto. Você pode dizer que no mundo existem você e os fenômenos ou objetos que produzem experiências. Vamos devagar para entender isso. Tudo que não é você, no conceito que estamos trabalhando aqui, é um objeto que produz experiências. Por exemplo, as pessoas à sua volta podem ser reconhecidas como objetos. Uma notícia que você lê ou ouve é um objeto, mas também seu corpo, sua mente e sua consciência são objetos que produzem experiência, pois todos eles são passivos de sua autoobservação. Quando você sente, quando você vê, sente ou de alguma forma percebe o objeto, ele pode causar impressões na sua mente. De forma simplificada, você pode dizer que essas impressões são desejáveis, indesejáveis ou indiferentes ou neutras. Você pode dizer que elas são boas, más ou indiferentes. O problema todo é que achamos que o objeto é que nos causa essas impressões. O objeto é que está me causando uma impressão boa, má ou indiferente. O objeto que está me causando uma impressão desejável, indesejável ou neutra. Quando, na verdade, o que está causando essa impressão são as condições da minha mente. A minha mente é que está imprimindo ao objeto fatores que causam essas impressões que sinto. Sempre que estou em contato com algo, o sentimento que esse algo me evoca está na dependência da minha mente. Não surge puramente do algo, do objeto que eu entro em contato. Tudo é filtrado pela mente a partir de um eu. Veja, por isso que trouxe aqui, rememorei com você os 3 eus. Tudo que é filtrado pela mente, todo o contato que você tem com objetos exteriores é filtrado pela mente. E esse filtro que a mente faz tem como base um eu, um self que pode ser idealizado, mero processo mental ou uma pura consciência. Uma mente não trabalhada está sempre à mercê do eu idealizado ou do eu que é mero processo. Uma mente não trabalhada está sempre sendo jogada pelas idealizações ou pelo eu enquanto processo, pelo eu que emerge constantemente das relações, daquilo que está acontecendo. Se fossem os objetos por eles mesmos que causassem impressões à mente das pessoas, então todos viriam o mesmo objeto do mesmo modo. Mas sabemos que não é assim. Tanto o eu idealizado como o eu enquanto processo estão condicionados a olhar o mundo com apego, aversão ou ignorância, entre as parênteses aqui, indiferença. Ou seja, tanto as nossas idealizações sobre nós, como o eu quanto o processo que surgem das experiências têm como base apego, aversão e ignorância ou indiferença. Ou seja, nunca olhamos de forma neutra para nada. Sempre olhamos através dessas 3 raízes negativas ou desses 3 condicionamentos profundos: apego, aversão e ignorância. Lembro aqui uma frase que já disse algumas vezes, uma frase de Spinoza: só se considera livre aquele que não sabe o que o condiciona. Podemos
através da meditação, começar a compreender como tanto nossas idealizações sobre nós como os nossos eus enquanto processo se fundamentam em apego, aversão e ignorância. E dessa compreensão podemos ver o quanto de sofrimento temos arrastado no nosso processo de vida. Então, vamos a uma chave fundamental da compreensão da não dualidade. Quando você olha para um objeto e ele causa impressão na sua mente, o que você está experimentando não é objeto, mas a sua própria consciência. Isso já disse anteriormente, agora há pouco. E isso é de fundamental importância que se compreender. Tudo que você experimenta não tem relação direta com o objeto, mas relação direta com a sua mente. É claro que o objeto não é absolutamente desnecessário nisso. Não. Para que eu sinta raiva, para que eu sinta medo, para que eu sinta amor, é necessário a relação com o objeto. É necessário o objeto. Mas o que eu tenho que compreender é que não há eu aqui e o objeto lá. Há somente eu aqui, experimentando coisas, impressões que a mente coloca no objeto. Há eu aqui, julgando as situações, julgando o que se passa e, portanto, dividindo o mundo entre eu e os fenômenos, entre eu e o mundo. Consequentemente, o mundo passa a ser algo perigoso, o mundo passa a ser algo difícil, o mundo passa a ser algo desesperançoso, quando tudo isso que estou olhando, todas essas impressões, não têm relação exatamente com o mundo mas com as condições da minha mente. A não dualidade acaba quando eu percebo isso. Tudo que experimento é minha própria consciência. Quando experimento algo e acredito que é o objeto lá me causando impressões aqui, estou no campo da dualidade. A sua consciência, esse estado mental que toma sua mente em relação a uma experiência, também é um objeto. Pois você é capaz de olhar para a sua mente e reconhecer qual a característica da experiência que está vivenciando. Estou com medo, estou com raiva, estou confuso ou confusa. Sinto ansiedade, me sinto ansiosa ou ansioso, etc. Você é capaz de observar o que está acontecendo. Há aqui um paradoxo muito interessante. Nós podemos nos curar das nossas distorções e aflições interiores justamente porque somos capazes de observá-las. Ou seja, nós não somos as nossas aflições, nós não somos as nossas distorções. Quando estamos demasiadamente identificados com elas, então acreditamos que nós somos a aflição, nós somos o problema, quando na verdade não. O problema, a aflição, depende da constituição da nossa mente. Mais uma vez aqui eu posso dualizar e acreditar que a minha mente é que é o problema, quando na verdade o problema é a minha incapacidade de lidar com a mente tal como ela se manifesta e a partir dessa realidade transformá-la. Você, em sua essência última, é essa consciência que observa e não aquela que experimenta somente. A dualidade surge quando você se identifica com o experimentador e não com aquele que contempla a experiência. Você é observador silencioso, aquele que testemunha e não julga e nem rotula a experiência como boa ou má. A dualidade surge quando você está em guerra com você ou com as condições do mundo. A dualidade surge quando você deseja que o mundo ou você seja de uma forma que não está sendo. E todo o seu desespero e todo o seu sofrimento surge a partir dessa condição. Só
na não dualidade, só quando eu paro de lutar contra as minhas condições interiores e contra as condições do mundo, só quando há esse estado de não dualidade, eu posso ter energia e criatividade verdadeiras para praticar a transformação interior. No fim, você é este observador. E não é possível observar o observador, pois ele é a consciência pura. Ele é aquele que realmente experimenta a vida e o mundo sem se contaminar pelas experiências. Aqui, mais ou menos, eu dei um salto entre as questões do eu idealizado, o eu enquanto processo, e o eu observador ou o eu real, dizendo que podemos acabar com a dualidade ou alcançar um estado de não dualidade quando a nossa mente está voltada para essa condição do eu que observa, do eu que não julga. Enquanto estivermos presos a nossas idealizações ou enquanto formos vítimas dos eus que emergem em conformidade com as experiências, estaremos num mundo de luta constante, estaremos num mundo dualizado. A grande importância da prática de meditação está em nos ajudar a trazer esse estado de consciência livre de julgamentos para o campo da vida, para nossas experiências diárias. Nesse estado de consciência, você aceita inteiramente o que você é e o mundo tal como se apresenta. Finalizando, você pode perguntar: mas quem eu sou? Ou seja, quem é esse eu que observa? Como posso ser eu mesmo? Ou seja, como posso ser esse eu mais profundo? Como viver a vida livre da dualidade? Como? Através da sabedoria, da espiritualidade e da religiosidade verdadeira, posso alcançar esse estado de não dualidade. No próximo vídeo, vamos conversar ou começar uma sequência de exercícios espirituais que tem como finalidade nos ajudar a superar a dualidade. Até lá!